Opa! E aí, pessoal? Essa é a segunda aula da disciplina Fundamentos em Delineamento Experimental do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Alfenas. Eu sou o professor Flávio Nunes Ramos, tá? Essa é a aula, então, sobre estrutura lógica do projeto de pesquisa, tá? Então, o que a gente vai falar sobre essa estrutura lógica? A gente vai falar sobre o fluxograma conceitual, o fluxograma metodológico e o resumo gráfico ou graphical abstract, né? Então, antes de mais nada, o que é importante? É importante você ter assistido a primeira aula, a aula que a Erika apresentou sobre os objetivos, tá? Então é super importante que essa segunda aula agora é um complemento da primeira, tá? Então vamos começar. Então vamos começar falando um pouquinho sobre esse livro que a gente recomenda muito vocês lerem, o livro da Estatística Sem Matemática, dos autores William Magnusson e do Guilherme Mourão, tá? Nesse livro eles têm no primeiro capítulo uma tabela, chamada tabela 1, um guia para planejar seus estudos, onde eles apresentam 16 tópicos para vocês prestarem atenção antes de começar os estudos, tá? Então a gente vai destacar aqui os 4 primeiros tópicos, né, que a gente acha importante para essa aula especificamente, tá? Então o primeiro tópico, eles perguntam assim: você já decidiu qual é o objeto do seu estudo? Ou seja, qual é a sua variável dependente? A gente vai explicar um pouquinho sobre variável dependente daqui a pouco. Então essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Segundo tópico que você tem que pensar é: a sua variável dependente, ela tem alguma medida objetiva? Ela pode ser medida? Ou é alguma coisa tipo qualidade? Qual é que eu meço qualidade? Eu já parei para pensar se eu vou medir objetivamente o meu objeto de estudo? O terceiro tópico fala sobre a equipe, né? Então todo mundo tem esse mesmo propósito, está todo mundo ligado na mesma sintonia, está todo mundo sabendo qual é o objeto de estudo, está todo mundo sabendo que a medida que a gente vai tomar desse objeto de estudo é essa e é objetiva. Então esse é o terceiro tópico importante. E o quarto tópico, que tem a ver com a aula de hoje, é se você já fez um diagrama de fluxo, a gente está chamando aqui de fluxograma, que vai mostrar quais as variáveis que vão influenciar o seu objeto de estudo, ou seja, a sua variável dependente. E quais são as relações entre as variáveis independentes. Pode ter ficado um pouco confuso, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor nessa aula. Então vamos começar com o fluxograma conceitual, que é sobre esse tópico 4 aí, tá? Bom, o que é um fluxograma conceitual? Então, primeira coisa, ele é teórico, ele vai descrever as suas hipóteses, ou seja, quais as relações entre variáveis, tá? Então, quais variáveis que podem influenciar o seu estudo, ou podem influenciar o seu objeto de estudo, e quais são as relações entre elas, tá? E aí, é importante fazer esse fluxograma conceitual, que a gente já vai dar exemplos dele, que vai forçar o pesquisador a ser bem explícito quais são os seus objetivos. Então, por isso que a gente liga com a primeira aula do objetivo. Quais são os seus objetos de estudo? Quais são as possíveis interferências externas a esse objeto de estudo? E se a gente está no nosso experimento, na nossa amostra, no nosso estudo, abarcando todas essas variáveis. E a gente também tem, com esse fluxograma, uma diferenciação mais fácil entre as variáveis que afetam o nosso objeto de estudo. Então, a gente tem uma diferenciação entre as variáveis que causam efeito, que são as variáveis que explicam alguma coisa, que são as variáveis que a gente chama de independente ou explicativas, e as variáveis que estão no nosso objeto de estudo, geralmente, que elas são afetadas pelas outras, elas são dependentes, ou são as variáveis resposta, tá? Então esses são esses dois tipos de variáveis que é super importante você ter essa distinção no seu estudo, que o fluxograma também ajuda a fazer essa associação. Então é importante que esse modelo, né, o fluxograma conceitual, nada mais é do que um modelo de relações, ele tem que ser simples o suficiente para ser facilmente entendível e facilmente manejável, ou seja, essa relação com essa, não, volta para cá. Então é fácil da gente manejar, fácil da gente relacionar e é fácil da gente tentar estudar, mas também não pode ser simples, muito simples, tem que ser complexo o suficiente para entender o problema, tá? Assim, então tem aqui a quantidade de variáveis suficiente para eu relacionar com
com todas as opções que influenciam no meu objeto de estudo. Vamos aos exemplos, tá? Então, esse é o exemplo do livro, Estatística sem Matemática, que ele está preocupado com a densidade de lagostim. Lagostim, para quem não sabe, é um crustáceo, tá? Parecido com a lagosta. Então, eu quero saber a abundância, né, por uma determinada área, a quantidade de lagostim, tá? E o que pode influenciar. Essa é a minha variável resposta, ou seja, essa é a minha variável dependente, esse é o meu objeto de estudo. Então, eu quero entender sobre a quantidade de lagostim numa determinada região, determinada área. Tá? E aí eu penso assim, bom, quais são as variáveis que podem influenciar o meu objeto de estudo? Eles colocaram 3 variáveis. O predador desses lagostins, que são os peixes, eles podem influenciar na quantidade de lagostim, então eles podem se comer muito, se predar muito os lagostins, vai diminuir a quantidade deles. Se comer menos, vai aumentar a quantidade deles. A presa também pode influenciar, né, o que eles comem, a quantidade deles. Então, se tiver muita comida, eles vão aumentar. Se tiver pouca comida, eles vão diminuir. E também a condição ambiental, né? Então, a poluição pode influenciar tanto diretamente neles, se estiver muito poluído, eles podem se contaminar e morrer mais. Mas também pode influenciar indiretamente. Então, poluição, na verdade, pode até não influenciar diretamente o lagostim. Eles podem ser tolerantes a uma poluição específica, mas o seu predador ou a sua presa não serem tolerantes. Então, eles podem suportar o nível de poluição atual, mas ter menos predador, e aí eles aumentam de número. Ou ter mais predador, aí eles diminuem de número. Ou ter menos presa, mais presa. Então, todos esses fatores, essas variáveis, podem influenciar o meu objeto de estudo. Tá? Então, com isso, eu digo que o que eu estou interessado em saber é a minha variável dependente ou a minha variável resposta. Tá? Eu quero ter uma resposta sobre ela. E as outras variáveis são as variáveis explicativas, né? Que explicam o meu objeto de estudo. Ou as variáveis que independem da minha variável de estudo. A minha variável de estudo depende dela e essas variáveis independem do meu objeto de estudo. É super importante você tentar detectar a sua variável dependente ou resposta e as suas variáveis independentes ou explicativas. Tá? E o fluxograma ajuda muito a gente botar no papel isso para você e para a sua equipe de estudo também. Tem que estar todo mundo na mesma sintonia. Outro exemplo aqui. Tá? A gente tem poder aquisitivo como objeto de estudo. Tá? Então, eu quero saber o que interfere no poder aquisitivo de alguém. Então, eles colocaram aí, qualidade da educação pode interferir, a raça pode interferir por causa do racismo, o gênero pode interferir, se é homem ou mulher, por causa do machismo, então as mulheres geralmente ganham menos, o tempo de estudo, quem estuda mais tem um salário maior, então tudo isso pode influenciar diretamente no poder aquisitivo, mas também existem relações indiretas demonstradas nas setas aí. Então a gente pode falar que o meu poder aquisitivo é o meu objeto de estudo, é a variável que eu estou interessado, é a minha variável resposta. É a minha variável que depende da relação entre essas outras variáveis. Que variáveis são essas? As variáveis explicativas, ou as variáveis independentes. Tá? Então é super importante detectar isso. Outro exemplo, uma relação entre peixe, ouriço do mar e as algas. O estudo estava interessado em a relação com a quantidade de algas. Todas as espécies de algas, tanto a densidade quanto a cobertura dela, né, seria a variável dependente ou a variável resposta do estudo, é o objeto de estudo. E as variáveis que explicam a quantidade de alga seriam o ouriço e o peixe. Então, eles seriam as variáveis independentes ou variáveis explicativas. Né? Se tem mais peixe, se tem mais ouriço do mar que predam as algas, elas vão ter menos quantidade, menos cobertura nos locais onde elas ocorrem. O contrário, se tiver pouco peixe, pouco ouriço do mar, então as algas vão poder se espalhar mais, crescer mais. Tá? Então, a quantidade de alga vai depender da quantidade de peixe, da presença, né? E a quantidade de peixe e ouriço do mar. Aqui um outro exemplo,
onde no centro você tem características de árvores e nas pontas, nos quadrados brancos, você tem a quantidade ou a riqueza de espécies. No caso do exemplo, é uma espécie de epífitas, plantas epífitas, que está interessando no estudo. As pontas seriam as variáveis dependentes, ou seja, a quantidade de epífitas florestais na direita, quantidade e riqueza de epífitas que são florestais, e na esquerda a quantidade de indivíduos, a quantidade de espécies de plantas epífitas que são generalistas e a relação delas com a característica das árvores. Então, se a casca é rugosa, se o diâmetro da árvore é grande, se a altura da árvore é grande, se a área da copa é grande ou pequena. Então, tudo isso vai influenciar se vai ter muitas espécies de epífitas, seja florestal ou generalista, e se vão ter muitos indivíduos delas. Tá? Então, as variáveis que eu quero saber, meu objeto de estudo, são as variáveis dependentes ou respostas, são as espécies de epífitas. E a variável dependente são as características das árvores. Dependendo da característica da árvore, vai ter mais ou vai ter menos espécies, vai ter mais ou vai ter menos indivíduos. Beleza, já falamos então do fluxograma conceitual. Geralmente a gente faz isso antes de começar o trabalho, né, do estudo, para organizar, detectar todas as variáveis e entrar em sintonia com um grupo de trabalho. Outro passo antes de começar o estudo é o fluxograma metodológico. Então ele também vai ser um esquema visual, só que agora, em vez da parte teórica do problema, agora a gente está preocupado com a amostragem do trabalho mesmo. Então, quantidade de amostras, as medições, qual é a sua unidade amostral, detectar a sua unidade amostral, super importante. Então, o que é a unidade amostral? A gente vai falar rapidamente sobre a unidade amostral agora, só para explicar, mas na próxima aula a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre unidade amostral e todas as suas especificidades. É muito mais complexo e a gente vai tratar disso na próxima aula, tá? Agora, só importante para entender o conceito que eu vou dar na aula agora, é que a unidade amostral é onde serão feitas as medidas do estudo. Então, pode ser um local ou pode também, a unidade amostral pode ser um organismo. Como assim? Tá? Se for um local, por exemplo, é uma placa de Petri. A minha unidade amostral é cada placa de Petri. Então, ali na placa de Petri é onde eu vou fazer as medidas. Tá? Ou então pode ser um vaso. O vaso onde eu vou fazer a medida. Tá? Vou ver a altura da planta. Eu vou ver a quantidade de química que está ali, sei lá, alguma coisa assim. Ou na parcela, na floresta lá, vou fazer um quadrado, um retângulo e vou fazer a medida dentro daquela parcela. Ou num riacho, ou num trecho do riacho, etc. Tá? Então, pode ser num local, a minha unidade amostral, ou pode ser também um organismo. Vai ser um ratinho, tá? Vai ser um ratinho cobaia que eu vou aplicar o remédio e eu vou ver se ele curou da doença ou não. Vai ser numa planta, eu vou aplicar um determinado adubo ou um determinado agrotóxico e eu vou ver se curou a doença da planta ou não. Tá? Então vai ser cada planta é a minha unidade amostral, cada ratinho é a minha unidade amostral. Ou uma colônia de bactéria, cada colônia de bactéria é a minha unidade amostral. Então, etc. Então, a unidade amostral é onde você vai fazer a sua medida de estudo, a menor medida do seu estudo. E o fluxograma metodológico nada mais é do que tentar colocar no papel como vão ser os seus tratamentos, como vai ser as suas réplicas e até chegar na sua unidade amostral. Então, um exemplo, é um estudo de uma praia. Pelo fluxograma metodológico, a gente consegue entender que ele tem um fator espaço, ou seja, tem 3 praias, então tem 3 repetições de praias. Cada praia vai ter coleta em um tempo diferente, então tem um fator tempo, então tempo 1, tempo 2, então vamos dizer que sejam meses, né? Mês de janeiro, depois fevereiro, até 12, né? Então até dezembro, por exemplo. E em cada mês vão ser coletadas 5 amostras, tá? Então, em unidades amostrais diferentes, a unidade pode ser a praia, a unidade pode ser o mês. Então, 5 amostras diferentes. Então, vão ter 5 amostras em cada mês e 12 meses em cada praia. Então, com isso a gente consegue ver se a quantidade de réplicas é suficiente e a quantidade de medidas em unidades amostrais, na unidade amostral,
é suficiente. Então a unidade amostral seria cada uma dessas amostras aí. Outro exemplo, de um laboratório, eu tenho 4 tratamentos. Então, sei lá, eu vou fazer uma adubação em alface. Então eu tenho 4 tratamentos. O tratamento que não coloca nada, né, que é o controle. O tratamento que eu vou adicionar um pouquinho no meu adubo, quero ver se o efeito do adubo influencia no crescimento do alface. Então, o controle não coloca nada. No outro tratamento, eu coloco plantas que na terra vão crescer com um pouquinho de adubo, 50 gramas. No outro tratamento, um pouquinho mais, 100 gramas. E no outro tratamento, 200 gramas. E aí, em cada um dos tratamentos, eu vou colocar em locais diferentes. Então, por exemplo, no controle, eu vou colocar um grupo de plantas a pleno sol, um grupo de plantas 50% na sombra e um grupo de plantas 70% na sombra. Em cada uma dos subtratamentos lá dos sombreados, eu vou colocar 100 plantas, 100 vasinhos, por exemplo. Então, eu não preciso colocar no fluxograma metodológico todas as setas em todos os tratamentos. Um tratamento representa o que vai ser a repetição de todos os outros. Mas aí eu consigo ter uma ideia de que eu vou medir 100 tratamentos no sombreado, são 3 tratamentos de sombra, então já são 300 plantas só no controle. Então, se são 300 plantas que eu vou precisar para o controle, como eu tenho 4 tratamentos, 300 vezes 4, 1.200 plantas. Será que precisa de tudo isso? Ou será que é muito pouco, 1.200 plantas? Então, eu tenho uma ideia da quantidade de repetições que eu preciso, que eu tenho, se é suficiente ou não. Eu posso também pensar que então pode não ser 100 plantas, podem ser 100 vasos, em cada vaso tem 4 plantas. Então, em vez de 1.200, isso multiplica por 4. Então, tudo isso você consegue detectar com esse fluxograma metodológico. Não só você consegue detectar, como a sua equipe consegue visualizar certinho isso e todo mundo entrar na sintonia, ter sugestões, críticas, assim como se não tiver ninguém na sua equipe que entende de estatística, entregar para uma pessoa que entenda, ou estatística especificamente, ele vai poder entender melhor o seu trabalho e vai poder detectar se existe algum erro, se precisa aumentar ou precisa diminuir, se tem pseudo-réplica, que é uma coisa que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, o fluxograma metodológico ajuda bastante. Tá? Então, a unidade amostral aqui seria cada uma dessas unidades finais, seria uma planta, um vaso, né? Então depende. Aqui é um outro tipo de fluxograma metodológico, porque aqueles anteriores que eu mostrei é um fluxograma que normalmente você não apresenta no trabalho, é mais para a gente organizar a sua amostragem para você e para a equipe. Agora, existem fluxogramas metodológicos que a gente pode apresentar no trabalho, né? Então é um pouco mais visual, mais agradável de se ver, né? E também é pedagógico, né? Então é facilmente visualizado e é mais fácil de se entender vendo esse fluxograma. Então, por exemplo, aí é um caso assim, a pessoa está mostrando uma área que era gramado, né? Que tinha uns graminhas, e ela fez amostragens em transectos, né? Que são linhas, e as linhas aí dá para ver que entre linhas tem um espaçamento de 5 metros, e o transecto todo tem um comprimento de 25 metros. E aí a pessoa fez um detalhamento desses transectos ali, e aí dá para ver que cada quadradinho ali seria uma unidade amostral, e aí em cada unidade amostral está se medindo esses variáveis que estão descritos embaixo. Variáveis das raízes, variáveis do caule, variáveis do solo. Então ele está demonstrando visualmente como foi feito, a quantidade de amostra que foi feita, o que foi medido, qual é a unidade amostral, e fica mais fácil de se entender, às vezes, no trabalho isso. Tá? Então, fluxograma metodológico, outra parte super importante. O terceiro tópico e último que a gente veio trazer aqui é um resumo gráfico. Tá? Um resumo gráfico ou graphical abstract. Tem algumas revistas atualmente que estão sugerindo que se construa esse resumo gráfico, tá? Porque ela facilita a visualização do trabalho. Geralmente o resumo gráfico é um resumo do trabalho inteiro, dos resultados e conclusões daquele trabalho, tá? E eles indicam em pesquisa que os artigos geralmente que fazem esse resumo gráfico, eles são às vezes 2 vezes mais citados e 8 vezes mais lidos do que artigos que não tenham.
porque facilitam o entendimento do artigo numa figura. É mais fácil a gente colocar ilustrações disso aí. Tá? Então, geralmente, uma figura tem que ser simples, ela tem que ser resumida, tá? A informação tem que ser concisa e vai explicar para o leitor o trabalho. Então, isso é, por exemplo, à direita tem uma figura sobre a perda da complexidade da estrutura do coral, faz com que exista uma diminuição da pesca. Na parte de cima, onde tem o coral, você tem uma quantidade de peixes grande e também uma variação de tamanho de peixe diferente. Então você tem uma quantidade de pesca grande representada para aquele balde na direita superior com os peixes. E embaixo é o local onde o coral foi destruído ou perdeu-se um pouco da quantidade de coral ou da complexidade do coral. Então isso faz com que tenha menos peixe, o tamanho, o espectro de tamanho deles diminuiu também, então consequentemente você tem um balde ali na direita superior com menos peixes, né? Então isso é um exemplo. Você não leu o trabalho, mas dá para ver só para uma figura qual foi a conclusão desse trabalho. Facilita. Um outro exemplo seria também da perda da vegetação. Então você tem em locais lá em cima, onde você está vendo que está a seta da esquerda para a direita, numa vegetação que está simplificada, representada pela figurinha logo abaixo das árvores, num lugar que tem menos árvore, e vai para a direita, as árvores estão aumentando, está tendo uma vegetação mais diversificada, com a quantidade de abelhas, né? Está aumentando não só a quantidade, como também a riqueza, né? O número de espécies está aumentando com a vegetação diversificada. Isso também, logo abaixo, com a variedade de ambientes também. Então, com uma menor variedade de ambientes, você vai ter uma quantidade de insetos, abelhas, menor, e uma maior variedade de ambientes diferentes, você vai ter uma riqueza maior. Então, foi um estudo sobre o café sustentável em Diamantina. Então, nessa figura gráfica aí, a gente tem a intensidade do corte seletivo de árvores, onde à esquerda, quanto mais à esquerda você tem menos corte seletivo e mais locais com floresta primária, e na direita você tem mais corte seletivo e menos locais com árvores com florestas primárias, né? E em cima você tem a quantidade de espécies em cada um dessas paisagens, né? Você tem quantidade de espécies nessas paisagens de mamíferos, de anfíbios, de vertebrados, de aves florestais, especialistas. Olhando esse gráfico, você consegue visualizar o que acontece com cada um desses grupos quando você aumenta ou diminui a quantidade de corte seletivo, tá? Então, o resumo gráfico serve para você transmitir de maneira concisa, com muita eficiência, de forma visual, o resultado e conclusões do seu trabalho, tá? Então era isso que a gente tinha para essa aula de hoje, e na próxima aula a gente avança um pouco mais com o conhecimento da nossa disciplina. Falou, até mais, tchau, tchau.